Boa noite! Hoje chegamos ao 20º dia dessa homenagem aos Exus, a esses seres de luz tão queridos por todos nós. E eu gostaria também de falar para vocês, antes de contar a história desse Exu, que isso está me deixando muito feliz, que as pessoas têm me procurado, têm me pedido para depois continuar outras histórias. Me pediram as histórias dos ciganos, dos caboclos, e eu vou pensar com carinho se eu devo continuar nessa missão de contar essas histórias da espiritualidade para vocês. E como ainda faltam 10 dias, eu gostaria que vocês dessem sugestões, que vocês pedissem. Alguns que foram pedidos no meu Instagram ainda não foram falados, mas estão anotados e eu vou falar todos que lá foram pedidos, solicitados, ok? Hoje eu vou falar a história do Exu Marabô. Exu Marabô nasceu numa cidade e cresceu, aprendendo a mexer com plantas, com ervas, e aos pouquinhos ele foi se tornando um grande alquimista. Ele gostava, fazia por gosto, estudava e sim, sabia manipular muito bem ervas, poções, magias, como qualquer grande alquimista. Trabalhava com fogo, com todos os elementos, sabendo tudo o que poderia fazer para o bem e para o mal. Ele começou sua caminhada numa empreitada muito bonita. Ele utilizava essa alquimia para curar pessoas. Foi até que ele conheceu um grande senhor dessa cidade, que era da alta sociedade, e foi até ele para curar familiares dele. E assim o fez. Esteve lá e, através da alquimia, das ervas, ele conseguiu curar uma pessoa muito querida deste senhor. Este senhor começou a olhar para ele com outros olhos. Percebeu que algumas coisas que ele gostaria de conquistar, algumas aldeias ao redor que ele gostaria de conquistar, ele poderia, sim, pedir ajuda a este rapaz, que ainda não tinha o nome de Marabô, mas que entendia muito bem das magias. Então, ele propôs a ele que eles começassem, sim, a invadir terras e conquistassem aos poucos todas as aldeias que tinham ao redor, todos os povos que tinham ao redor. E assim ele fez. O rapaz começou, então às vezes ele ia e acabava com todo um povo através do fogo. Queimava tudo o que tinha lá. Queimavam as pessoas, queimavam crianças, animais. Tudo através da magia e da alquimia com o fogo. Alguns povos, ele simplesmente fazia através do envenenamento. Através da água daquele povoado, envenenando os rios, e todos iam se esvaindo. Crianças, animais, idosos, não tinha distinção. Ele atacava a todos para conquistar aquele povoado. E os dois juntos, ele e esse grande senhor, ficavam nessa empreitada todo o tempo. Um dia, ele foi invadir um povoado e avistou uma belíssima moça, como ele nunca tinha visto igual. Os olhos dele não paravam de olhar para ela. Ele a admirava, ele a contemplava.
Ele se aproximou dela, como se quisesse raptá-la, mas disse que tinha achado ela bonita e ela foi com ele. Eles chegaram até uma cabana e dentro daquela cabana ele contou para ela tudo o que ele iria fazer com aquele povoado, que era o povoado dela. Ela, com lágrimas nos olhos, o implorou, mas ele não obedeceu a ela. Obedeceu sim o que ele havia prometido ao tal senhor. No dia seguinte, depois dele ter passado uma noite com esta bela moça, ele a deixou lá e foi cumprir sua missão. E assim o fez. Queimou todo o povoado, todas as pessoas, todas as casas, vendas, tudo que havia lá, acabando com aquele povoado. Voltou para a bela moça e disse a ela que gostaria que ela caminhasse ao lado dele. Ela tinha sede de vingança. Ela queria acabar com todos aqueles homens poderosos que acabavam com os pequenos povoados, que acabavam com as pessoas mais pobres, mais humildes. E pediu a ele, então, que entrasse, a partir daquele momento, ao lado dela, e que eles começariam a se vingar, sim, dos grandes senhores. Ele já estava tomado pela paixão. E começou, ao lado dela, essa empreitada. E aí, não eram mais os povoados que eram atacados, e sim os grandes senhores. Sim, a alta sociedade foi atacada. O que ele não esperava era que essa moça entendia muito de magia. E ainda o ensinou muitas coisas. Mas os dois juntos usavam essas magias e essa alquimia toda para matar as pessoas. Eles feriram, eles mataram, eles fizeram muitas pessoas tristes. E assim foram vivendo. Todas as vezes que ele precisava invadir uma grande fazenda, um castelo, e entrar nessas propriedades, ele se saía muito bem, despistando os guardas, sorrateiramente para entrar e acabar com aquele local e com aquelas pessoas que frequentavam e que pertenciam à alta sociedade daquelas cidades. Só que ele estava apaixonado, amando loucamente esta mulher. E como todo homem apaixonado, às vezes se pega pensando na sua amada, se pega pensando no momento que viveu, uma noite anterior. E ele foi em busca da invasão de mais um local. E distraído, pensando na sua amada, não percebeu que haviam 2 guardas e eles o capturaram. Ele foi colocado numa masmorra e lá, torturado, muitas noites e noites. A comida era fétida, o lugar tinha muitos ratos, era escuro, era úmido e ele simplesmente não podia falar nada. Todas as noites eles entravam e batiam muito nele, perguntando quem havia mandado essas invasões, quem era o mandante de todos esses ataques. E ele não falava nada, porque na verdade ele achava que era ele o culpado, que não havia um mandante. Ele fez porque ele assim quis. Desta forma, ele foi apanhando, sofrendo, dia após dia, noite após noite. Seu corpo estava coberto de feridas. Ele só via sangue. Ele não tinha mais forças para levantar, os seus olhos não abriam mais. E ele ainda continuava apanhando.
Teve um momento que a luz apagou. Ele só sentia dores pelo corpo, muitas dores, muitas dores. Ele não enxergava mais nada. E foi assim ficando. Até que aquelas dores físicas cessaram. E esse foi o momento do seu desencarne. Ele desencarnou, mas quando abriu os olhos, percebeu que ainda estava na escuridão. Percebeu que lá era um lugar mais escuro ainda do que a masmorra. Mais sujo, fétido e úmido que a masmorra. Lá ele ficou. Ele escutava gritos, mas ele não enxergava nenhuma luz, nada. As dores físicas voltaram mais intensas do que antes. E ele não tinha mais o que pensar. Ele só tinha ódio, ele só tinha raiva e rancor. Ele não conseguia mais raciocinar. Porque ele tinha um ódio tão grande daquelas pessoas que o colocaram ali. Mas ele não parava para pensar que a própria vida dele o levou até lá. Até que teve um momento que ele começou a pensar na sua amada, que ele havia deixado. E aí o amor invadiu o coração dele. Foi a única coisa que ele amou em sua vida. Era um amor tão grandioso que preencheu o coração dele. E aos poucos, esse amor foi fazendo as dores se acalmarem, as feridas fecharem. Ele conseguia já se olhar, mesmo na escuridão. Mas o coração já estava mais calmo e tranquilo. Não tinha mais ódio, estava preenchido por amor. Foi então que ele avistou um ser. Pode-se falar que era um animal que se aproximava dele. No início ele teve medo, mas depois ele viu que era algo brando, algo tranquilo. Também era negro, de pele brilhante. E essa pele brilhante ofuscava os olhos dele, porque ele já estava há muito tempo na escuridão. Então só o pouco brilho do negro, da pele daquele animal, ofuscava a vista dele. Então ele fechou os olhos, se aproximou para tocar e percebeu que era um felino. Sim, era um animal, mas era um animal protetor, que estava vindo, que estava indo até o umbral resgatar aquele rapaz. E a sensação de amor e carinho que aquele felino teve por ele foi maravilhosa. E assim, esse felino pegou esse rapaz e levou para um outro lugar. Ele estava vendado por conta da luminosidade, senão iria cegá-lo. Quando ele chegou no outro lugar, ainda sem conseguir enxergar, ele sentiu a grama fresca nos pés dele. Ele sentiu o orvalho, ele sentiu o cheiro da grama, do jardim, das flores e se emocionou, chorou. Muito tempo que ele não tinha essa sensação. Aos poucos foram tirando as vendas dele e ele percebeu que lá tinham muitas pessoas. Ele estava num jardim, sim. Ele estava num vale, o Vale dos Exus. E lá tinha todo tipo de estudo, treinamento, para que aquelas almas voltassem para a Terra após muito estudo e dedicação como Exus, para ajudar na luz, para militar na luz, ajudando as pessoas. Ele prontamente se identificou e se aproximou muito daqueles que se chamavam Marabô. Eram muitos. E então ele resolveu, sim, ser um deles. Por isso que se chama Exu Marabô. Ele começou a militar
começou sim a usar toda a sua magia que sabia, toda a sua alquimia, para novamente curar pessoas, para curar as almas sofredoras. E essa é a história do Exu Marabu. Uma história bonita, de amor, de sofrimento, mas sim de crescimento e evolução espiritual. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Laroie, Exu Marabu. Salve, Exu Marabu. Laroie, Exu Marabu.